Oi, gente, tudo bem com vocês? Comprei um tripé e esqueci ele na minha mãe. Então, para fazer esse vídeo, eu estou usando uma cadeira, um brinquedo do meu filho para segurar o celular. Mas eu precisava vir conversar com vocês. E antes de acabar essa Semana Santa, eu queria vir conversar com vocês sobre um tema que tem, não sei se inquietado o meu coração, mas tem me feito refletir e eu gostaria de trazer essa reflexão para você também. Na Bíblia existem dois momentos em que cita que Jesus chorou. E nesses dois momentos, a palavra utilizada para dizer que Jesus chorou é diferente em um momento e em outro momento. No primeiro momento foi quando Jesus foi ao túmulo do amigo dele, Lázaro. E quando ele viu as pessoas ali chorando, as irmãs de Lázaro chorando, Maria e Marta, ele se comoveu e chorou. E a palavra que é utilizada ali para dizer que Jesus chorou, o significado dessa palavra significa um choro silencioso. Sabe quando você chora por dentro e escorre no máximo uma lágrima? Um outro momento em que a Bíblia fala que Jesus chorou foi quando ele estava para chegar em Jerusalém e ele olhou a cidade de Jerusalém e ao lembrar que aquele povo, o povo escolhido por Deus desde os primórdios, havia rejeitado ele tantas vezes, e ao saber o fim que levaria a Jerusalém, que ela seria sitiada, que ela seria, que ela sofreria muito, que ela rejeitaria o Messias, Jesus ali chora. E nesse segundo choro que a Bíblia fala, é bem diferente a palavra utilizada no original da Bíblia para descrever esse choro. Essa palavra significa um choro alto, um choro quando você chora e soluça com gemidos, lembrei, um choro com gemidos. E eu fiquei pensando, por que Jesus chorou de maneiras diferentes quando ele viu o amigo dele Lázaro ali morto, as pessoas ao redor sofrendo, e chorou assim por dentro, chorou pouco, digamos assim. E quando ele chorou por Jerusalém, ele chorou copiosamente. Você pode pensar, assim como eu, foi meu primeiro pensamento, poxa, Jesus chorou por Lázaro pouco, ou assim, de forma mais contida, porque era uma pessoa, né? Mas ali em Jerusalém ele sabia de uma nação e tantas pessoas que perderiam a vida, e por isso ele chorou copiosamente pela quantidade. Mas aí depois, pensando um pouquinho mais sobre isso, eu entendi que não se trata de quantidade. Quando Lázaro morreu, antes mesmo de Jesus chegar até Lázaro, ele avisou seus discípulos que Lázaro estava dormindo. E ele disse que ele iria lá para despertá-lo. O choro de Jesus foi contido e não houve desespero, porque não era uma morte para sempre. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas ele morreu novamente. Não sei quantos anos ele viveu depois que ele foi ressuscitado, mas ele não está mais entre nós. Mas ele aguarda a ressurreição quando Jesus voltar. Então eu acredito que esse seja o motivo de não haver desespero no choro de Jesus. Porque não era um adeus para sempre. Eu acho que Jesus chorou ao ver o sofrimento das pessoas que estavam ali, sabe? Ao ver Maria e Marta chorando, ao ver tantas outras pessoas ali no túmulo chorando e sofrendo pela morte. Deus não fez a gente para morrer, é por isso que dói tanto. Mas quando a gente tem a esperança de que um dia a gente vai encontrar essas pessoas, a promessa de Deus para nossa vida é essa: que um dia as pessoas que morreram em Cristo, que morreram aceitando a morte dele por nós, aceitando a Cristo como Salvador, essas pessoas vão ressuscitar um dia e vão ressuscitar para sempre.
Então, eu acredito que seja que seja esse o motivo do choro de Jesus ser um choro contido, sem desespero. Já o choro em Jerusalém, ele estava chorando por pessoas que não aceitaram a ele. Pessoas que morreriam para a morte eterna. Agora com a pandemia, muita gente morreu. Muitas pessoas perderam entes queridos. E eu sei que Jesus, ele chora ao ver cada um de nós perdendo pessoas que nós amamos. Eu me emociono porque eu também perdi alguém que eu amo. Eu perdi uma amiga, o nome dela era Cleusa. Mas eu tenho a esperança de ver ela um dia de novo. E mesmo assim dói muito. O que eu queria deixar para vocês nesse vídeo bem curtinho é que eu e você, embora a gente sofra com a morte, ela só vai ser dolorida e desesperadora se for uma morte para sempre. Se for uma morte sem esperança de ressuscitar quando Jesus voltar, porque ele vai voltar. Ele vai voltar logo, eu não sei quando, ele não deixou dia nem hora. E ele não deixou dia nem hora porque ele sabia que se ele deixasse dia e hora, nós íamos deixar para o último momento para se preparar. E para alguns, esse último momento não seria o suficiente. Se Jesus dissesse e deixasse escrito na Bíblia que ele voltaria só em 2030, quantas pessoas deixariam para 2029 para acertar as coisas com Deus, para aceitar o amor de Deus, para aceitar Jesus no coração delas? E quantas pessoas que deixaram para 2029 não viveriam até 2029? Morreriam perdidas. Foi por amor a essas pessoas que Jesus não nos contou o dia nem a hora da volta dele. Mas eu sei que está perto. Ele disse: eis que cedo venho. Breve Jesus voltará. E a Bíblia diz que as pessoas que hoje morreram, se elas morreram em Cristo, se elas morreram com a esperança da vida eterna, se elas morreram aceitando, sabe, gente, a gente faz muita regra para ganhar o céu, sabe? Eu concordo que quando você aceita Jesus, acontece uma transformação, porque você passa a viver por ele e para ele e querer fazer a vontade dele. Mas aceitar Jesus, mas a salvação não é difícil. A salvação, ela está a uma oração de distância, e eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. A salvação está a uma oração de distância de você. Você só precisa aceitar o sacrifício que ele fez por você na cruz. Ela é de graça. Nós estamos na Semana Santa e estamos celebrando a morte de Jesus porque com ela nos veio a salvação. Através da morte de Cristo, ele permitiu que a gente pudesse viver eternamente com ele. Que amor é esse? O meu pedido para você, e eu encerro com isso, é que você não faça Jesus chorar com a sua morte, um choro sem consolo. Não faça os seus entes queridos chorarem sem ter esperança de um dia te verem de novo, porque você não aceitou Jesus. Porque você não aceitou o amor dele, a morte dele por você. A minha oração hoje é para que você aceite a Jesus. E se um dia não, porque todos nós vamos um dia morrer, mas quando você morrer, daqui a uma semana ou daqui, quando você tiver 100 anos, você morra com a esperança da salvação. Eu não sei quando eu vou morrer,
Por isso eu quero estar preparada hoje. Se Jesus voltar hoje pra mim, pode me esperar lá no céu. Não porque eu sou perfeita, longe disso. Mas sabe por que eu tenho a certeza da salvação? Porque eu sei que Ele me perdoou. Antes de gravar esse vídeo, eu me ajoelhei, pedi perdão a Ele por todos os meus pecados. E disse pra Ele que quero que Ele faça da minha vida o que Ele quiser. E que eu aceito a morte dele por mim. E que eu quero ser uma nova pessoa. Faça isso você também. Beijo. Fica com Deus. Jesus te ama.